Gente, eu vou continuar falando do Botafogo, né? Terminamos falando do Botafogo. O Botafogo, muita gente, a torcida do Botafogo não está entendendo, né, a situação do Botafogo. O Botafogo tem perdido pontos bizonhos aí. Empatou em casa contra o Atlético Paranaense, Goianiense. Mas o Atlético Goianiense também tem tirado pontos importantes aí de times favoritos aí até a conquista de título. Nesse campeonato brasileiro não tem time fraco, não. Você vê que o Ceará veio aqui no Rio e empatou com o Flamengo. Foi lá em Macaé e empatou. O Flamengo foi lá em Santos e ganhou do Santos lá. Então não se pode menosprezar ninguém. A verdade é essa. Você não pode hoje no Campeonato Brasileiro, não importa que aquele clube está lá na última colocação. O Atlético Paranaense era o último colocado no dia que venceu o Botafogo. Mas olha o time deles. Tem muita gente boa lá. O time do Atlético Paranaense é muito bom em si. Ontem o Vasco deu um vexame, perdeu para o Bahia em pleno São Januário, mas o time do Bahia também está bom. Tem muitos jogadores aí que foram cedidos. Parece que o Bahia foi o patinho feio desse campeonato brasileiro. Ele subiu para a Série A e mudou o time dele todo. Aí o Corinthians mandou para lá 4 ou 5 jogadores, o Vasco mandou, o Flamengo mandou, o Botafogo mandou. Todo mundo mandou jogador para lá. Acabou o Bahia fazendo um time bom e não perdeu para time carioca nenhum até agora. E seu maior feito foi chegar no Rio e ganhar do Vasco aqui. Agora, o que está acontecendo com o Vasco? Foi o que eu falei que eu ia ter uma conversa especial sobre o Vasco. O Vasco não tem como negar. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil. É o primeiro clube classificado para a Libertadores da América. Isso mexe com a cabeça do jogador. Não tem como não mexer. O Vasco entra em campo hoje como um franco atirador. O Vasco tornou-se um perigo para aqueles clubes que estão pretendendo ser campeão brasileiro. Para o Corinthians, para o São Paulo, para o Flamengo, né? Para o Cruzeiro. Esses times que pensam em ser campeões, o Vasco passou a ser uma pedra no caminho. Por quê? Entra sem responsabilidade nenhuma, o que vier é lucro, se o time ganhar tá bom, se empatar tá bom também, e se perder também tá bom. Ele só tem uma preocupação, e essa preocupação ele está fazendo. Ele está fazendo um deverzinho de casa. Ele está com 20 pontos, está na linha intermediária ali. Então o risco de rebaixamento o Vasco não tem. Mas também não tem pretensões de ser campeão brasileiro, não. Para quê? Por que o Vasco vai se arrebentar todo para ser campeão brasileiro, né? Se ele já tem uma Libertadores das Américas a partir de 2012. Ele vai ter, inclusive, que se reforçar. Ele está fazendo esse campeonato brasileiro, aquilo que o pessoal fez do campeonato estadual de laboratório para o brasileiro, o Vasco está fazendo do brasileiro para laboratório da Libertadores. Tem certeza disso, gente. Ninguém fala isso, ninguém vê pegar a imprensa, ligar a televisão lá e a pessoa falar isso. Mas eu tenho coragem de dizer isso aqui. O Vasco hoje faz do campeonato brasileiro simplesmente um laboratório, porque não há necessidade. Se eu sou presidente do Vasco também, eu não passo isso para o jogador. Eu quero o título campeão brasileiro, papapá, papapá. O Vasco já foi campeão da Copa do Brasil. Se ele conseguir levantar uma Libertadores da América como o Santos conseguiu, aí sim, vai ser uma baita da conquista, que aí ele vai para lá para a decisão de campeão do mundo de clubes, né? Para que ele vai se arrebentar agora? Aí indo para o lado do Botafogo, defendendo também um pouco o treinador Caio Júnior, porque está uma perseguição em cima do jogador. O Botafogo, desde o início do campeonato, foram 12 rodadas que ele não contou com o Louco Abreu. E aonde está a maior carência do Botafogo? O Botafogo vem empatando, empatou 4 jogos seguidos. Por quê? Porque não fez gols. Quem é que faz gols no Botafogo? Vocês lembram um pouquinho atrás aí, Campeonato Carioca, onde ele participou? Quem que faz os gols do Botafogo? Por que terminou o Campeonato Carioca? O Corinthians queria o Louco Abreu, o Santos queria o Louco Abreu, o Fluminense queria o Louco Abreu, times da Europa queriam o Louco Abreu. Será que ele é mau jogador? Foi campeão da Copa América, não entrou, que tinha o Soares e o outro lá, mas era um reserva à altura, né? Entrou alguns jogos lá. É um bom jogador, é um jogador artilheiro nato. Tanto é nato que o Botafogo não soltou e ofereceram um dinheirão nele e o Botafogo não soltou.
Então o Botafogo está 12 rodadas sem o seu artilheiro. Aí ele tem lá jogadores que ele improvisa lá, é Alex, é Herrera, é Caio, é não sei mais quem, mas o seu titular absoluto é como se pegasse o Corinthians, né, que já perdeu para o Cruzeiro o primeiro jogo sem o Lietz, e tirasse o Lietz do Corinthians. É como pegasse o Palmeiras e tirasse o Kleber do Palmeiras. É como pegasse o Atlético Mineiro agora e tirasse o André do Atlético Mineiro. É como se pegasse o Flamengo e tirasse o Ronaldinho Gaúcho aí do Flamengo. Né? É como pegasse o Fluminense e tirasse o Fred. Então é um peso muito alto. Quer se cobrar demais de um time que ainda não pôde colocar suas contratações. Botafogo contratou o Renato. Aí fica todo mundo considerando assim, poxa, mas o Botafogo trouxe o Renato. Mas quantos jogos o Renato jogou? O único jogador que foi contratado, que está dando resultado no Botafogo, talvez tenha sido a maior contratação do futebol carioca. O jogador que deu mais certo foi esse Elkson, que veio do Vitória da Bahia. Porque não tem um jogo que ele não jogue bem, não tem um jogo que ele não faça gol, que ele não bata uma falta. Então vocês têm que passar, o torcedor do Botafogo, tem que passar a acreditar no time do Botafogo a hora que tiver o Elkson, a hora que tiver o Maxwell em forma, que vem numa contusão que levou um ano parado, né? Um ano ficou parado o Maxwell. Agora já fez gol, já está começando a voltar. Então tiver o Elkson, tiver o Maxwell, tiver o Renato, tiver o Arévalo, que está nessa de vai, não vai, mas é um jogador a nível de seleção. Mas se não tiver o Arévalo, tem o Marcelo Matos, que jogou um jogo, foi contratado, chegou, ele estava devendo um cartão amarelo, já de antigo aí, tomou um cartãozinho amarelo e ficou de fora. Né? Então eu acho que o Botafogo está muito bem, principalmente em meio de campo, talvez forme um dos melhores meio de campo do futebol carioca. Com a Arévalo, ou com o Marcelo Matos, com esse Elkson, não é? Com o Renato e com o Maxwell. Então está bem o Botafogo. E lá na frente de peão, ele tem o jogador Louco Abreu, que é o matador dele. O matador não é o Herrera. O Herrera faz um golzinho uma vez ou outra, mas o matador é o Louco Abreu. E lá atrás, o Botafogo contratou o Cortez, que é jogador. Tem gente dizendo que esse menino é jogador a nível de seleção brasileira. Mas jogou 1 ou 2 jogos, se machucou, está voltando agora. Tem o Márcio Azevedo também, que é um bom jogador. Contratou esse Gustavo. Nesse último jogo do Botafogo, ele entrou com a zaga reserva, que ele não teve o Antônio Carlos e não teve o Lucas Zen, sei lá. Então ele jogou com o Gustavo e com o João Felipe. Então é sinal de que o Botafogo está com elenco, gente. Tem esse Alessandro na lateral direita, tem o goleiro Jefferson, que é goleiro de seleção, tem o Renan, que também é de seleção, sub-20. Então, fazendo uma análise nua e crua do Botafogo, eu acho que o Botafogo tem chance até de brigar pelo título, ou pelo menos ficar lá no G4. Né? E ele está com 19 pontos. O Corinthians tem 28, ele está a 9 pontos do líder. 3 tropeços do líder e 3 vitórias dele, que não é difícil. Né? O Vasco não ganhou 3 jogos seguidos, não fez 9 pontos. O Flamengo vem empatando, já ganhou a primeira. Não pode ganhar mais 3 jogos aí. Então, 9 pontos em campeonato brasileiro não quer dizer nada. Você está com uma diferença de até 12, 13 pontos aí, time tira isso aí. O Flamengo já mostrou isso aí. O Flamengo estava lá atrás, acabou campeão brasileiro. O Fluminense também já mostrou isso aí. Então não tem nada decidido. Nós estamos na 12ª rodada. Vai ser realizada a 13ª. É o famoso número 13. Se é o Zagallo, o treinador do Botafogo, ele está rindo à toa. Que ele fala assim, agora o Vasco e o Botafogo em placa. Mas o Botafogo vai ter uma missão ingrata. Vai ter que ir lá em Sete Lagoas enfrentar o Cruzeiro, cujo treinador é o João Santana, o antigo treinador do Botafogo. Mas só que o João Santana não conhece esse time, não. Ele não tinha o Renato, ele não tinha o Elkson, ele não tinha esses jogadores, não tinha o Gustavo, não tinha ninguém. Então é um Botafogo um tanto diferente, que o Caio Júnior está tentando dar uma cara. Eu ontem gostei de ver o Caio Júnior falar. Esses jogadores do Botafogo são como se fossem meus filhos. Que a torcida vai o treinador, que me chame de burro, que faça o que quiser comigo, mas preservem os jogadores. Que se o jogador, como é que pode, num jogo onde o Botafogo venceu de 2-1,
a torcida está vaiando o jogador. Não pode, gente. Eu acho que tem que incentivar. Eu acho que a torcida tem a obrigação de incentivar um jogador, principalmente depois de uma vitória. Agora no Botafogo estão vaiando tudo, né? Estão vaiando, até quando o time ganha, estão vaiando. O Botafogo está enfrentando uma parada indigesta em jogos realizados no Engenhão, que é a sua casa. Ele ali tem que ter o apoio da sua torcida. E não está tendo, né? O Fluminense encara também uma parada indigesta. O Abel está cheio de problemas. Pode ser até que ele lance esses dois jogadores aí, argentinos que foram contratados, o Mestre Lúcio, lance. Pode ser que ele lance, porque ele está sem o Deco, né? O Conca não se fala mais, já foi embora. Então ele está sem muita problema de contusão, problema de suspensão, e talvez tenha que se precipitar. Ele não queria lançar esses jogadores contratados agora, né? Rafael Sobis, mas o Abel tem que deixar de ser bobo, tem que lançar logo. Se o Fluminense contratou a peso de ouro reforços, ele tem que entrar em forma, fora de forma, porque um lampejo de um craque decide um jogo. Não é isso? Um lampejo de um craque, é preferível você ter um craque lá que joga 80 minutos mal, mas que em 10 minutos ele decide uma partida, do que ter um que fica lá 90 minutos e não joga nada. Gente, infelizmente, eu ainda queria falar mais, me prolongar mais, principalmente sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero terminar pedindo à torcida do América, gente, não desacredita ainda não. Vamos lá no Tiazão domingo. O América perdeu de 4-1 a diferença de 3 gols. O América precisa de 3 gols para ir aos pênaltis. E quem tem ido ao Tiazão tem visto que isso aí não é impossível. O América tem aplicado goleadas históricas aqui. Fez 23 gols, né? Fez 23 gols em 7 partidas. Então tem crédito. Vamos lá. Vamos dar aquele apoio, vamos dar aquela força ao América, vamos tentar empurrar o América rumo à segunda divisão do ano que vem. O jogo começa às 3 horas, o ingresso é R$5. Vamos lá ajudar o América. É isso aí, gente. A gente volta na próxima segunda-feira, no horário de sempre, com mais um Camisa 5. Fiquem com Deus, até lá e tchau, tchau.